Patriotas, Jair Bolsonaro é mantido preso por decisões técnicas, laudos e perícias que tentam justificar sua permanência atrás das grades. Ao mesmo tempo, Lula sobe o tom, ataca, compara Bolsonaro a um cachorro louco e afirma que libertá-lo seria desmoralizar o Supremo Tribunal Federal. No meio desse cenário, a Polícia Federal produz relatórios, o STF consolida decisões e o Brasil assiste a um embate que já não é apenas político, é institucional, simbólico e histórico. De um lado, Bolsonaro, sua família, sua fé e sua resistência. Do outro, Lula, o STF e a máquina do poder. E no centro de tudo, o povo brasileiro, que vê a democracia ser moldada por narrativas, discursos e decisões que vão muito além de um nome. Hoje, você vai entender como essas três histórias se conectam e o que elas revelam sobre o verdadeiro momento do Brasil. A divulgação de uma carta escrita por Jair Bolsonaro em homenagem ao aniversário de casamento com Michele Bolsonaro trouxe novamente a dimensão pessoal do ex-presidente para o centro do debate público. O conteúdo, de caráter íntimo e afetivo, foi compartilhado nas redes sociais e rapidamente ganhou repercussão nacional, não apenas pelo teor emocional da mensagem, mas sobretudo pelo contexto político e jurídico em que ela foi escrita. O gesto, que em qualquer outra circunstância poderia ser interpretado apenas como uma manifestação privada de carinho, adquire novos significados quando parte de uma figura pública central em um país profundamente polarizado. Na carta, Bolsonaro utiliza uma linguagem direta, simples e emocional, reafirmando fidelidade, amor e esperança. Ele se dirige à esposa de forma carinhosa, expressando saudade, gratidão e expectativa por um reencontro, além de reforçar a ideia de permanência e compromisso. Michele, ao tornar o conteúdo público, responde no mesmo tom, destacando o papel de esposa, mãe e companheira, e reforçando a narrativa de união, resistência e lealdade familiar. A troca de mensagens constrói uma imagem simbólica de parceria sólida diante das adversidades, o que fortalece uma narrativa de família coesa em meio a um cenário de crise. O impacto da carta vai além da esfera pessoal porque ocorre em um momento em que Bolsonaro continua sendo um dos personagens centrais da política brasileira, mesmo fora do poder. Sua figura permanece mobilizadora, capaz de gerar reações intensas tanto de apoio quanto de rejeição. Nesse contexto, qualquer manifestação pública, ainda que de cunho íntimo, passa a ser interpretada politicamente. A carta se transforma, assim, em um elemento comunicacional que dialoga diretamente com a base de apoiadores, ao mesmo tempo em que provoca críticas de setores que veem nesse tipo de exposição uma estratégia de construção de imagem e manutenção de relevância pública. Do ponto de vista da comunicação política, gestos pessoais possuem forte poder simbólico. Ao apresentar-se como marido, companheiro e homem emocionalmente vulnerável, Bolsonaro desloca temporariamente o foco da figura do líder político para a figura do indivíduo. Esse deslocamento produz um efeito de humanização, que pode gerar empatia e identificação em parte do público. Em sociedades marcadas por polarização, esse tipo de narrativa tende a reforçar vínculos emocionais já existentes, consolidando a lealdade de apoiadores que veem nesse tipo de gesto uma prova de caráter, fé, resiliência e força moral. Ao mesmo tempo, críticos interpretam a exposição da carta como parte de uma estratégia de comunicação indireta, em que o campo emocional é utilizado para suavizar a imagem pública e contrabalançar o peso das controvérsias políticas e jurídicas. Nesse sentido, o conteúdo não é visto apenas como uma declaração de amor, mas como um recurso simbólico que ajuda a manter Bolsonaro no centro da agenda pública, mesmo em um cenário adverso. A carta, portanto, passa a operar em dois níveis, o pessoal e o político, que se sobrepõem e se retroalimentam. Outro aspecto relevante é o papel de Michele Bolsonaro nesse processo.
Ao compartilhar a carta, ela assume protagonismo na construção dessa narrativa, reforçando sua própria imagem pública como figura de apoio, estabilidade e fé. A ex-primeira-dama deixa de ser apenas destinatária da mensagem e se torna agente ativo da comunicação, ampliando o alcance do conteúdo e potencializando seus efeitos simbólicos. Sua resposta, igualmente carregada de emoção e significado, contribui para consolidar a imagem de uma família unida e resiliente, elemento que sempre foi central na construção da identidade política do bolsonarismo. No plano da opinião pública, esse tipo de episódio tende a aprofundar as divisões já existentes. Para apoiadores, a carta representa sensibilidade, amor verdadeiro e força diante das dificuldades. Para críticos, o gesto é interpretado como encenação simbólica ou estratégia de narrativa. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo. O tema se impõe no debate público e mantém o ex-presidente em evidência, demonstrando que sua capacidade de gerar atenção e mobilização permanece ativa. A carta, portanto, não pode ser analisada apenas como um ato privado. Ela se insere em um contexto mais amplo, em que vida pessoal, imagem pública e estratégia política se misturam. Em um ambiente altamente midiático, onde redes sociais transformam gestos íntimos em conteúdos de massa, a fronteira entre o pessoal e o político se torna cada vez mais difusa. O que poderia ser apenas uma declaração de amor passa a ser também um instrumento simbólico de comunicação. Assim, o episódio revela como, no Brasil contemporâneo, figuras públicas dificilmente conseguem separar completamente sua vida privada da esfera política. A carta de Bolsonaro a Michele é ao mesmo tempo expressão de afeto conjugal e elemento de construção narrativa. Ela mostra como emoções, símbolos familiares e gestos pessoais continuam sendo recursos poderosos na disputa por atenção, legitimidade e apoio, mesmo fora do espaço formal do poder. Em um país marcado por polarização, esse tipo de conteúdo deixa de ser apenas íntimo e passa a integrar o jogo político, funcionando como mais uma peça no complexo tabuleiro da comunicação pública. O ex-procurador Deltan Dallagnol voltou ao centro do debate político e institucional ao comentário que classificou como coincidências demais envolvendo o caso Banco Master e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. A declaração reacendeu discussões sobre transparência, conflitos de interesse e os limites entre a atuação institucional e a esfera privada de autoridades públicas, em um momento de forte tensão entre poderes no cenário político brasileiro. No núcleo da controvérsia está a investigação conduzida pela CPI do crime organizado no Senado, que analisa um contrato de alto valor firmado entre o Banco Master e o escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes. O acordo, considerado atípico por parlamentares e analistas, levantou suspeitas sobre possíveis irregularidades financeiras, inclusive hipóteses de lavagem de dinheiro, ainda que não haja até o momento decisão judicial conclusiva sobre a existência de crimes. A complexidade do caso e o peso institucional dos envolvidos ampliaram a repercussão pública do episódio. Dallagnol, ao comentar o tema, destacou que o acúmulo de fatos e conexões gera um cenário que, no mínimo, exige apuração rigorosa e transparente. Para ele, não se trata de acusação direta, mas de uma sequência de elementos que, quando analisados em conjunto, justificam questionamentos públicos e institucionais. A fala se insere em uma linha de discurso que defende a fiscalização permanente de autoridades, independentemente do cargo que ocupem, como princípio básico do Estado democrático de direito. A reação do ministro Alexandre de Moraes foi firme. Ele classificou parte das críticas como ataques direcionados à Corte e à sua atuação, apontando que existe uma tentativa de deslegitimação institucional por meio da exploração de narrativas que, segundo sua avaliação, carecem de fundamento jurídico sólido. Moraes defendeu que a exposição pública de temas sensíveis, quando feita sem provas conclusivas, pode gerar desgaste institucional e comprometer a confiança da sociedade no judiciário.
Esse embate evidencia um problema estrutural recorrente no sistema político brasileiro: o conflito entre o dever de fiscalização e o risco de politização das investigações. Em democracias consolidadas, a transparência é um valor central, mas ela precisa ser acompanhada de critérios técnicos e jurídicos claros para não se transformar em instrumento de disputa política. O caso ilustra como investigações envolvendo autoridades de alto escalão tendem a ultrapassar o campo jurídico e se projetar no debate público como símbolos de disputas mais amplas entre instituições. Analistas apontam que a principal questão não está apenas na legalidade do contrato investigado, mas na percepção pública de imparcialidade. Em termos institucionais, a confiança da sociedade depende não apenas da correção formal dos atos, mas também da aparência de integridade. Quando figuras do topo do sistema de justiça são associadas, direta ou indiretamente, a investigações financeiras complexas, o impacto simbólico tende a ser profundo, mesmo antes de qualquer conclusão jurídica. O debate também se conecta a discussões mais amplas sobre o papel do Supremo Tribunal Federal no equilíbrio entre os poderes. Nos últimos anos, a Corte ampliou sua presença no cenário político, assumindo protagonismo em decisões de grande impacto nacional. Esse protagonismo, embora previsto constitucionalmente, gera reações de setores que veem no STF uma concentração excessiva de poder. O caso Banco Master surge, nesse contexto, como mais um elemento que alimenta a tensão entre judiciário, legislativo e opinião pública. Além disso, o episódio se insere em um ambiente de crescente desconfiança institucional. Parte da sociedade exige maior transparência e controle, enquanto outra teme que investigações sejam instrumentalizadas politicamente. Esse dilema cria um cenário em que qualquer apuração envolvendo autoridades ganha contornos de disputa narrativa, na qual diferentes grupos tentam impor suas interpretações antes mesmo do encerramento dos processos formais. A fala de Dallagnol também reflete essa dinâmica. Ao utilizar a expressão coincidências demais, ele não apresenta uma acusação direta, mas constrói uma narrativa de suspeição, baseada na repetição e na sobreposição de fatos. Essa estratégia discursiva é comum em ambientes polarizados, onde a construção de sentido político muitas vezes antecede a conclusão jurídica. Por outro lado, a resposta institucional de Moraes reforça a lógica de proteção da autoridade e da estabilidade do sistema. Ao denunciar ataques à Corte, o ministro busca preservar a imagem do judiciário como pilar da democracia e evitar que a crítica pública se transforme em deslegitimação estrutural das instituições. O caso, portanto, vai além de um contrato específico ou de declarações isoladas. Ele expõe uma disputa mais profunda sobre poder, confiança e legitimidade no Estado brasileiro. De um lado, a demanda por fiscalização rigorosa e transparência total. De outro, a preocupação com a preservação da autoridade institucional e da estabilidade democrática. Nesse cenário, o episódio do Banco Master se torna simbólico de um momento em que a política, o judiciário e a opinião pública se entrelaçam de forma cada vez mais intensa. A fronteira entre investigação legítima, disputa política e construção de narrativa torna-se tênue e o debate público passa a ser tão relevante quanto os próprios processos formais. O resultado é um ambiente de permanente tensão, na qual cada novo fato é interpretado não apenas juridicamente, mas também como parte de uma disputa maior pelo controle do discurso, da confiança social e da legitimidade das instituições. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elevou o tom do discurso político ao comparar Jair Bolsonaro a um cachorro louco e afirmar que uma eventual libertação do ex-presidente representaria a desmoralização do Supremo Tribunal Federal e das instituições democráticas brasileiras. A declaração, feita durante entrevista na Bahia, insere-se em um contexto de forte polarização política e institucional e reforça a estratégia discursiva de Lula de associar diretamente a figura de Bolsonaro a riscos permanentes à estabilidade democrática do país.
Ao utilizar uma metáfora tão dura, Lula não apenas faz um ataque pessoal ao seu principal adversário político, mas constrói uma narrativa simbólica de perigo contínuo. A imagem do cachorro louco sugere imprevisibilidade, ameaça e incapacidade de convivência social, funcionando como um recurso retórico para justificar, no plano simbólico, a manutenção da prisão e a rejeição a qualquer forma de flexibilização penal. Trata-se de uma linguagem que não busca neutralidade, mas impacto, mobilização emocional e alinhamento com uma base política que enxerga Bolsonaro como um agente permanente de instabilidade institucional. A fala de Lula também está diretamente conectada ao debate sobre propostas legislativas que podem alterar a dosimetria das penas aplicadas aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Ao afirmar que libertar Bolsonaro seria desmoralizar o STF, o presidente desloca a discussão do plano técnico-jurídico para o plano institucional e simbólico. Ele não discute apenas a pena em si, mas o significado político de sua revisão. Na sua narrativa, qualquer recuo seria interpretado como enfraquecimento da autoridade da Suprema Corte e, por consequência, das instituições democráticas. Esse posicionamento revela uma estratégia clara de proteção institucional. Lula constrói a defesa do STF como defesa da própria democracia, vinculando a manutenção da pena à preservação da credibilidade do sistema de justiça. Nesse enquadramento, Bolsonaro deixa de ser apenas um indivíduo condenado e passa a representar um símbolo de ameaça à ordem constitucional. A libertação, portanto, não seria apenas um ato jurídico, mas um gesto político com efeitos sistêmicos, capaz de fragilizar a confiança pública nas instituições. Ao mesmo tempo, o discurso de Lula reforça uma leitura histórica dos acontecimentos recentes. Ele remete diretamente aos episódios de tentativa de ruptura institucional, associando Bolsonaro à lógica golpista e ao ataque às estruturas do Estado. Ao fazer isso, o presidente busca consolidar uma memória política específica, a de que o ex-presidente não é apenas um adversário, mas um agente que teria atentado contra a democracia. Essa construção narrativa é central para sustentar a legitimidade moral e política da manutenção da pena. Do ponto de vista analítico, essa estratégia também cumpre uma função de organização do campo político. Ao radicalizar o discurso, Lula delimita fronteiras claras entre dois campos. De um lado, as instituições democráticas e seus defensores. De outro, aqueles que seriam associados à ruptura, ao autoritarismo e à instabilidade. Essa lógica binária simplifica o debate público, mas fortalece a mobilização de sua base e dificulta a construção de narrativas intermediárias ou conciliatórias. A comparação com um cachorro louco também revela a personalização extrema do conflito político brasileiro. O embate deixa de ser apenas entre projetos políticos ou visões de país e passa a ser entre figuras simbólicas que encarnam valores opostos. Lula se posiciona como defensor da ordem institucional, enquanto Bolsonaro é retratado como ameaça permanente. Essa personalização reforça a lógica de confronto e reduz o espaço para discursos de moderação. No campo institucional, a fala do presidente também funciona como sinal político. Ao afirmar que libertar Bolsonaro desmoralizaria o STF, Lula envia uma mensagem indireta ao Congresso e a outros atores do sistema político. Qualquer tentativa de flexibilização da pena será interpretada como ataque às instituições. Trata-se de uma forma de pressão simbólica que busca constranger iniciativas legislativas ou articulações políticas que caminhem no sentido de anistia ou redução de punições. Ao mesmo tempo, o discurso de Lula revela uma preocupação com a estabilidade do sistema. Lula não fala apenas como líder político, mas como chefe de Estado que associa a autoridade das instituições à governabilidade e à ordem democrática. Nesse sentido, sua fala pode ser interpretada como tentativa de preservar a previsibilidade institucional e evitar sinais de fragilidade do sistema de justiça. Por outro lado, críticos apontam que esse tipo de retórica também contribui para aprofundar a polarização e dificultar o diálogo político. Ao desumanizar simbolicamente o adversário, o discurso reforça a lógica de inimigos e aliados, o que tende a alimentar ciclos contínuos de radicalização. A política deixa de ser espaço de disputa racional de projetos e se transforma em arena de confronto moral absoluto.
Assim, a declaração de Lula não deve ser lida apenas como um ataque retórico a Bolsonaro, mas como parte de uma estratégia política mais ampla. Ela articula defesa institucional, mobilização simbólica, construção de memória política e organização do campo de aliados e adversários. Ao afirmar que libertar Bolsonaro seria desmoralizar o STF, o presidente transforma uma questão penal em um marco simbólico da disputa sobre o significado da democracia no Brasil contemporâneo. Nesse contexto, a fala revela como o caso Bolsonaro ultrapassa os limites jurídicos e se consolida como um elemento central da narrativa política nacional. Não se trata apenas de um processo judicial, mas de uma disputa simbólica sobre legitimidade, autoridade institucional e memória histórica. A metáfora utilizada por Lula, por mais dura que seja, funciona como síntese dessa disputa. Ela condensa em uma imagem forte a leitura de que Bolsonaro representa um risco permanente e que sua libertação seria interpretada como sinal de fraqueza das instituições. É nessa chave simbólica que a declaração ganha força política e se projeta para além do episódio específico, influenciando o debate público e a dinâmica do poder no país. O Brasil não pode ser governado por metáforas, nem por narrativas construídas no ódio, nem por discursos que transformam adversários em inimigos e instituições em instrumentos de poder. Democracia não se sustenta com rótulos, nem com comparações desumanizantes, nem com decisões que parecem mais políticas do que jurídicas. O que está em jogo não é apenas Jair Bolsonaro, nem apenas Lula, nem apenas o STF. É o direito do povo brasileiro de viver em um país onde a lei seja igual para todos, onde a justiça não seja seletiva e onde a verdade não seja moldada conforme a conveniência do poder. Patriota não defende partido, patriota defende o Brasil. E quando a democracia vira discurso e a liberdade vira narrativa, quem perde não é um político, é a nação inteira.